Olá, nós somos a Boreal Mystic e as auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Helene Cristine, consultora de Feng Shui, designer de interiores e artista plástica, num bate-papo sobre o Feng Shui, como funciona o Feng Shui, como exerce suas práticas, por onde começa essa conexão com o Feng Shui e como o Feng Shui se adaptou ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de Feng Shui, é muita coisa que o pessoal fala na internet, é muito raso. E isso eu aprendi porque quando eu fazia os cursos, na época, os cursos eram uma vez por ano, não tinha profissionais no Brasil na época dando cursos. Eu tive que entender que são várias escolas, são várias linhas de Feng Shui, e não significa que são certas ou erradas. Cada um segue uma forma de estudo. A minha é do budismo tibetano. Por quê? Ela é o lado mágico do Feng Shui. Ela foi feita pelo mestre Lin Yun, que é um mestre que veio da China para o Ocidente, veio para os Estados Unidos, e montou os grupos onde ele tinha mulheres, porque o Feng Shui não era feito por mulheres, era por homens. Então, quando você entende todo o histórico do Lin Yun, por que ele trouxe como ele trouxe, por quê? Aqui a gente não tem essa cultura explícita, tá? A cultura é totalmente diferente, é oposta do que a gente trabalha, porque no budismo tibetano, as curas são transcendentais, mágicas, não tem explicação, mas acontece. O espelho na tela de fogão, que a pessoa reclama até hoje, o porquê do vermelho, o porquê de bolinha, o porquê de não sei o quê, porque são coisas que são vendidas comercialmente. Só que a pessoa não tiver conhecimento, ela não tá como. Se eu tiver uma casa que eu não posso mudar de posição, se eu tiver uma casa de frente para um cemitério, para um hospital, às vezes a pessoa não tem como mudar. É a casa que ela conseguiu comprar com o dinheiro suado com a história de vida dela. A casa é o espelho da pessoa, não adianta ela querer mentir para mim. Eu tô vendo, eu tô analisando, a casa tá me respondendo o que tá acontecendo. Eu só tô tentando fazer ela entender que o erro tá com ela e ela tem que consertar. Não adianta só mudar a cama de lugar e jogar uma cor na parede. Ela tem que entender que aquela energia é uma energia que ela estava, tem que trabalhar a energia dela para mudar aquilo. Acontece às vezes muito da pessoa mudar para casas com o mesmo final de número ou com a soma do número parecido. Então, tipo, a pessoa sempre muda para uma casa 7. E ela não entende o porquê do 7. Enquanto ela não entender, ela não consegue comprar uma casa com outro número. Ou pela soma, ou pelo número original. O 7 é introspecção, não é ruim. Mas ele é uma casa que te coloca em isolamento. Tanto é que às vezes a gente passa numa casa de número 7, você não percebe a casa. Você passa batido pelo número e não percebe. Já aconteceu com um amigo com uma loja. A gente passou pela loja e não achava o número. Era uma loja de esquina e a gente não via. Ela reclamava da falta de venda. E expliquei para ela. Você escolheu um número e a gente não vê. É diferente de uma casa 8, porque a casa 8 é mostrada, é a casa do sucesso, é a casa do dinheiro. Porém, para uma casa, para morar, você tem que trabalhar as duas energias, a espiritual e a física. Qual que é a física? Colocar tudo em ordem, arrumar todas as coisas, tudo bonitinho, perfeito. É o 8 de cobra. E qual é o lado espiritual? Você trabalhar tudo energeticamente, você trabalhar com o espiritual. A pessoa não gosta e ela cai no 8. Ela não vai ter a energia que o 8 oferece, ela vai ter o lado negativo. Tudo que eu faço, tudo tem que ser analisado, porque, quando e como. Senão eu não consigo ajudar a pessoa se eu não explicar para ela por quê. Às vezes a energia do prédio é boa, mas o apartamento não é. Às vezes o apartamento é bom, mas ela não se dá com os vizinhos. Por quê? O apartamento, o prédio tem um número que não ajuda. Aí eu peço para ver se ela conversa com alguém para mudar. E você não muda, você energeticamente transforma por um determinado tempo. E depois tem que renovar. Assim como toda magia. E o apartamento, eu falo, a partir do momento que a energia começar a funcionar, a gente vai mudando, porque às vezes ou a pessoa muda de apartamento, ou ela muda de casa, ou ela se mantém ali porque aquela energia tá boa, então você mantém. Mas não é um número que eu mostro para você, é um número que eu trabalho para mim, entendeu? Então assim, não é para as pessoas verem o número, é para as pessoas que moram ali dentro saber que o número mudou. Então quem tá lá fora começa a ver, começa a enxergar, começa a perceber, começa a mudar. Mas assim, são estudos acoplados ao Feng Shui também. Como o Feng Shui se conecta com essa pluralidade do Ocidente? A conexão que se tinha com a casa era muito maior antes do que hoje. Porque a maioria das mulheres trabalhavam em casa, eram domésticas, não no sentido pejorativo, mas ela que cuidava da casa, dos filhos, do marido. Era
era por natureza isso. Então elas estavam em casa, elas se sentiam bem com casa decorada, com flores, com plantas, com bicho. Era natural. Conforme a mulher foi indo trabalhar fora, essa naturalidade foi saindo do contexto. Então aquelas histórias de você colocar colchão para fora de casa, para tomar sol, travesseiro na janela, coberta fora da janela, que você via isso no dia a dia de um bairro, né? Aquela rotina de música, gente fazendo comida, se sentir o cheiro na hora do almoço, porque era essa a natureza normal de se estar. Quando a mulher trabalha, não é que não seja normal, mas ela não tem casa. A energia começa a estagnar, ela para. Não é porque porque tem energia ruim, que é espírito. Não, não tem movimento, a casa está fechada. O ti, que é a energia que entra nas casas, não flui mais. Antigamente a mulher acordava cedo, o marido ia trabalhar, abria as janelas, as portas, colocava tudo para fora, cachorro, papagaio, todo mundo latindo, mexia. Tinha movimento, tinha vida. Hoje não. O que você tem? O cachorro latindo? Sim, mas o cuidado não faz a obra completa da casa. Então o movimento da casa não existe. A mulher chega, vai fazer uma janta, cuida de um banheiro, uma roupa, tal, mas não é aquele movimento expansivo. Então quando chegava de manhã, abria essa janela, você tinha toda a energia do sol, tudo, a casa respira. Chegava à noite, tipo 6 horas, tá todo mundo com as casas fechadas, tudo bonitinho, tal. Você ia dormir, paz e tranquilidade, não tinha televisão no quarto, não tinha aparelho eletrônico, computador. Então você tinha uma natureza prática. Hoje já não tem mais. Você mora em apartamentos, eletricidade para tudo quanto é lado, rede elétrica passando por tudo quanto é lado, é tudo canalizado, não importa. Você está recebendo uma carga acima do seu limite, você está numa energia. Então você tem que bloquear esses campos energéticos. Então não é só o Feng Shui. E nenhum profissional do Feng Shui, ele se limita, porque a gente tem características próprias diferentes da China. Então eu não posso mudar, vamos supor, a pessoa é espírita, a pessoa é umbandista, ela tem uma crença forte. Eu tenho que trabalhar essa crença para ela. E se eu não tiver mobilidade de conhecimento para trabalhar isso, como é que eu trabalho? Tem que pôr o baguá na porta. Sim, eu tenho a intenção do baguá qual é? Essa. Beleza, isso eu vou explicar para a pessoa. Estamos colocando por causa disso. Mas você tem algum símbolo que você acredita que te proteja? Se o efeito que eu preciso não tem nada a ver com a área externa que esteja prejudicando a pessoa, e sim pessoas, eu consigo usar aquilo que ela acredita porque ela se protege. Mas se não, eu vou falar, vamos colocar um baguá aqui por causa disso e disso. Pode tirar, pode lavar, pode limpar, e você coloca de volta nessa posição, assim, bonitinho. Pronto. E tem um ponto que, assim, é bem curioso. Você explicou que a casa é o espelho da pessoa. E uma casa que tem várias pessoas, cada cômodo vai pegar uma característica de uma pessoa? Não, ela tem a característica mais forte da casa. Na escola dos 4 pilares, ou na escola da bússola, geralmente é calculado o Feng Shui em cima do dono da casa, do homem. Tem energia mais forte. No Brasil, não tem energia mais forte numa casa, só tem mulher. Sim. Eu tenho que pegar qual é a referência maior. Quem é a energia? Porque é ele que libera. Eu já fui em casa, que é marido e mulher, e é a mulher que mandava. A energia forte era dela. Caso o Feng Shui, ele pode ser em apenas um cômodo da casa, ou ele precisa ser na casa por um todo? Existem casos que as pessoas não fazem o Feng Shui na casa toda. Aquele lance que você está me falando de várias pessoas numa casa, umas acreditam, outras não. Tem gente que só fez no quarto. Funciona para a casa toda. Tá? Funciona. Ela segura uma energia. Desde que a pessoa está predisposta a segurar essa energia. Se ele faz no quarto, reverbera para todo mundo. Então, obviamente, ele consiga fazer isso em outros cômodos também. Tá? Então, posso fazer numa mesa de trabalho? Posso. Isso influencia em todo mundo que estiver à volta? Influencia. É magia. Se você faz, ela faz assim, ela expande. Entendeu? Então, assim, na casa toda é melhor porque é para todo mundo. Mas se eu puder fazer num cômodo só, ou consertar um problema, já resolve vários problemas. Então, tipo assim, quando eu faço Feng Shui num sobrado, eu tenho que fazer Feng Shui nas 2 áreas? Eu faço. Para energizar, fica tudo de boa. Mas existe um outro estudo. Por quê? Eu não posso ter quarto em cima de cozinha, quarto em cima de banheiro, e é o que mais acontece. Então, o que acontece? Nesse cômodo de cima, eu tenho que fazer mais curas que de baixo, às vezes. Eu não posso mudar o fogão de lugar, às vezes. Então, se uma cama cai numa direção onde o fogão tá, a pessoa fica doente. Se ela cai em cima de um banheiro, ela fica doente. Se ela estiver do lado do banheiro, ela fica doente. Se ela estiver do lado de uma cozinha, ela fica doente. Aí eu tenho que saber como cuidar, eu tenho que saber como tratar. Vou encher o quarto de coisa, eu não posso. Não é assim, a pessoa não vive numa loja esotérica. Ela tem que viver normal, então eu tenho que fazer curas que eu possa
possa resolver. Às vezes são curas que são irracionais. Não dá para entender. Que essas transcendentais, você não entende, mas funciona. E tem as que são que você entende. Você fala assim, uma mudança de cômodo, uma pintura. Mas você colocar um espelho atrás de um armário, não é lógico. Você empurra a energia para fora. Então, a energia que vem de um banheiro, eu consigo repelir ela. E explica isso para uma pessoa que não entende. Vou ter que comprar um espelho, colocar atrás do armário, né? É assim a reclamação. Ela não quer ajuda. Ela quer que você solucione o problema. E quando você vai solucionar e aquilo ela não entende, ela rejeita. Fala, você acha que só um espelho aí vai resolver meu problema? Aí eu falo, o teu problema só soluciona se você mudar de casa. É o prático. Mudar de cama, às vezes se eu mudar a cama, eu pego numa janela, numa porta, porque tem uma lógica de não colocar os pés direcionados para energia de janela e porta. Porque você perde energia do tiro até o corpo para fora. Você acorda cansado, doente, com problema. Tem cura? Tem! Eu vou pendurar um monte de bolinha. Você quer? Não é mais fácil você mudar a cama? Senta, né? Meia cama, você. Aí a gente coloca a bolinha uma só, mas já resolve, entendeu? Mas aí a pessoa fica naquela. Se você encostar perto de uma parede que é banheiro, dá problema. Se a parede for de cozinha, dá problema. Mas não tá junto do fogão, mas dá problema. E se não pega fogão, vai pegar a pia. E vai dar o mesmo do banheiro. Certo, então nós vamos começar o Feng Shui. Qual que é o início desse processo? Quer começar bem Feng Shui? Vamos limpar a casa. Mas limpar a casa não é lavar o chão, trocar roupa de cama. É trocar a roupa de cama sabendo que roupa de cama colocar. É arrumar o seu armário, tirar tudo aquilo que não serve mais, que não te pertence mais. Aquela roupa que você vai colocar quando você emagrecer, porque quando você emagrecer você vai comprar roupa nova. O sapato que já você não gosta mais, vai estar ali, quem sabe um dia. Não, você usa. Passou de 6 meses, você não está usando, você não vai usar mais. É tirar e área. Por mais que doa, por mais que a roupa tá nova, tudo, e vai pro quarto para dormir. Porque o que acontece? Todos os problemas que a gente fica arrumando na cama, a energia impregna no travesseiro. No dia seguinte, mais um pouco. Aí você não entende por que você não dorme. Aí volta aquela coisa da avó. No travesseiro, para fora, para arejar. Não era para tirar percevejo, não era para tirar pulga, essas coisas, entendeu? Aquela musiquinha. Era para mudar a energia. Fizemos esse processo inicial da limpeza. O que a gente pode ter em casa? Que hábitos que a gente tem que adotar para melhorar e manter essa energia? Você sabe aquela planta de jiboia? Pro Feng Shui, isso não pode. É proibido dentro de casa. Proibido. Não discute a relação. Por quê? A ideia de coisas entrelaçadas, elas atrapalham a tua vida. Tem plantas dentro de casa que você não pode pôr. São proibidas. Então eu tenho uma relação na minha apostila que eu passo para todo mundo. Tem coisas que são básicas, são regras básicas, que eu passo para todo mundo na apostila. Samambaia não é para ter dentro de casa. Por quê? A samambaia, ela aterra a tua energia, ela puxa a tua energia para baixo. Não é ruim. Vamos supor, se você coloca uma samambaia numa entrada, se você tem uma casa de show, se você marcar um evento, você coloca uma samambaia, aquelas cargas que vem para dentro, ali já foi. Pega, puxa, aterra, tá? A jiboia, porque ela entrelaça, ela não é que nem uma era. Você pode ter uma era em casa, porque a era é uma linha só. Ela e você coloca ela para cima, ela sobe. A jiboia, ela entrelaça, ela não sobe. E se você quiser ter uma dentro de casa, vai ter que fazer o que eu fiz uma vez e não dá muito certo. Mas tudo bem. Você tem que colocar num pote de vidro com água, ela enrolada para cima, naquele chachinho comprido, ou num cano. E a pessoa já não tem tempo, às vezes, de cuidar e vai colocar aquilo. E vai ficar cuidando para que aquilo suba. Ela começa a enroscar de novo. Entendeu? Então tem coisas. Pode ter no quintal. Então tenha no quintal. Não tem problema. Cacto. Todo mundo fala que cacto é bom para pôr perto do computador. Tá? Não, cara. Tudo que tem informação negativa pro cérebro, você não põe. Parte do princípio que informações negativas, o teu subconsciente capta. Informações negativas seriam coisas que podem te machucar. Agressividade. Tipo aqui, adoro palhaço chorando. Quem que gosta de ter um palhaço chorando dentro de casa? Pelo amor de Deus. Mas teve uma época que todo mundo tinha. Você coloca um quadro de guerra. A não ser no museu, na minha casa não. Problemas de cores escuras, coisas lúgubres. Tirando quem trabalha, que nem hoje tem aqueles podcasts, tem os youtubers que fazem true crime, essas coisas. Tem um canto, tá? Mas é uma função. Não é dentro da tua casa, dentro do teu quarto para dormir. Eu durmo muito bem. Não dorme muito bem. Não vai. Você pode falar, você está habituado com a energia. Como eu falo, síndrome de Estocolmo no espiritual. Entendeu? Mas síndrome de Estocolmo
como no espiritual. Você foi subjugado pela energia e tudo bem. Talvez o quê? Você gosta. Sim. Então, tipo assim, quando eu falo de Feng Shui, não é aquela coisa de fachada do bonitinho. Você pode morar numa casa pequenininha e tá tudo bem. A pessoa tem aquela energia de ter uma coisa mais simples. E tem gente que tem energia de ter uma coisa mais rica, mais ostensiva. Cada um vai ter a sua missão. Mas se cada um entender o seu Feng Shui, a sua casa, tudo bem? Tá tudo bem. Mas desde que ela esteja feliz, ela se sinta feliz ali. E você limpar, dar uma reformadinha, passar um aspirador de pó, respirar. Mas tem gente que não consegue. Fica recriminando, fica reclamando. É como você trata a casa. E a casa vai te tratar igual, entendeu? Então, isso pra mim é o Feng Shui. Como arrumar seu guarda-roupa. De que jeito ser prático no seu guarda-roupa. Não é aquela questão só de cores, é a questão de organização. De caixinhas, potinhos e tudo mais, tudo ajeitadinho no seu guarda-roupa para você ter uma rotina. Para você ver que se você apagar a luz, eu acho a minha roupa, porque eu sei como ela está colocada. Eu coloco por cor e por estação do ano. Então, quando é verão, toda a roupa de verão tá ali. Quando é inverno, é a roupa de inverno que tá ali. É fácil de localizar. Aprender a fazer colocar o espelho atrás do fogão. É simples. O espelho atrás do fogão ele duplica as bocas. Se o cofre está sendo duplicado, a prosperidade aumenta. Se o cofre está funcionando, quer dizer, todas as bocas funcionando ao mesmo tempo, em tempos de... aumenta, tá? Para que seria a tampa do fogão? Só para deixar bonitinho com uma planta em cima? Não pode. É proibido no Feng Shui fechar a tampa do fogão e colocar uma planta com um paninho em cima. É coisa de venha. Porque antigamente, inclusive nas fazendas, o fogo ficava aceso direto, a comida ficava ali direto. Era o café, era a comida, era a janta, tudo ficava ali direto preparando, era doce. O fogão estava sempre em movimento. O fogão é o cofre da casa. Então você tem que ter com ele limpo, funcional, inteiro. Não tiver, arranja o dinheiro e troca o fogão. De tudo, troca o fogão. Se eu estou com esse fogão numa posição em que eu esteja prejudicada, porque as minhas costas estejam com uma porta, eu estou incomodada. Não tem jeito de você falar que não fica incomodado se você tem uma porta atrás de você, uma janela atrás de você. É a natureza do ser humano ficar na ativa, no alerta. Quando você está seguro, você fica tranquilo, faz as coisas de boa. Agora, quando não, essa é a coisa do fogão. Você está no fogão, atenta ao fogo, tem que tomar cuidado. Fazendo comida, tem que tomar cuidado. E você está preocupado com alguém que está passando atrás de você? Alguém que vai entrar? Alguém que... Entendeu? O espelho nada mais é a minha visão de quem está atrás. Eu estou vendo. Por quê? Eu não posso colocar o fogão numa parede que não tenha parede pro fogão. Tipo assim, não pode ser meia parede. Tipo, o fogão não pode pegar numa janela. E uma dúvida, a gente tem a questão do fogão hoje com o cooktop. Como fica? No Feng Shui, o cooktop não existia. Era só fogão. Segundo, a cozinha era fechada. Não era a cozinha americana. A cozinha americana veio depois e começou a ser um boom para um monte de coisa, até por causa dos apartamentos são minúsculos. Tanto é que eu falo assim que eu tenho o projeto pronto, porque os apartamentos são quase todos iguais e pequenos. Quase a mesma medida, que é um padrão. Então, tipo assim, praticamente o que eu tenho que fazer é igual. As mesmas curas, as mesmas áreas e tal. Mas o fogão, quando é cooktop, ele tem um exaustor em cima. Eu tenho que fazer a cura pelo exaustor. Ilha. O certo não é ilha. O certo não é cozinha americana, porque a energia de prosperidade da cozinha espalha, perde potência, entendeu? É igual você querer pôr um aquecedor num quarto aberto. Ou esfriar um ambiente com ar-condicionado aberto também, perde a eficiência. Exatamente. Então, assim, existe tanto é que fala assim, o cheiro, a comida, as coisas, tem que ficar naquele ambiente, aquilo é para aquilo. Tanto é que o certo seria você fazer as refeições na cozinha, não ter uma sala de jantar. A sala de jantar, ela veio, tipo assim, muita gente tem uma mesa na sala, quer dizer, a sala poderia ser uma sala e a cozinha ser uma cozinha, com mesa e tudo bonitinho. É até mais prático, tá tudo ali, mais prático. Não, você tem que dar a volta na cozinha, sair na sala para colocar na sala. Não tem necessidade. É o que antigamente se tinha copa-cozinha, mas copa-cozinha numa casa é diferente, né? A copa, você tem os armários, você tem a mesa, você tem espaço, é um ambiente todo. Hoje nós temos que dividir com o sofá. Quer dizer, você tem menos sofá, menos espaço para ter uma mesa numa sala que às vezes você nem usa. Sim. Então, assim, você tem que ver o que é prático para você. Então, vou pôr uma mesa assim, tá, você vai usar. Não é melhor você colocar uma menor ou colocar uma mais ajeitadinha, uma que tenha o banco, né, uma parede que você diminua o espaço e tem mais espaço para circular, porque esse lance de circulação, tanto na decoração técnica quanto no Feng Shui é primordial. Porque a energia, ela entra em espiral na casa e ela entra pela porta principal. Tem que entrar pela porta principal. Aí a pessoa quer entrar pela porta de serviço. Aí eu falo para ela que não pode. Explica para a pessoa que não pode. Ela quer. Não, porque é mais fácil. Então, se é mais fácil, como é que você quer prosperidade na tua porta principal, que é mais difícil? Você tem que fazer energia circular ali.
Você não quer, então não posso fazer nada. Existe isso. Existe relutância do que é tudo não prático, cômodo, ao que é certo. Então, nada no Feng Shui linha reta, nada no Feng Shui tem quina. Tem uma série de coisas que você tem que analisar antes de começar a mexer. Decoração, principalmente, você vai comprar decoração? O que é útil para você? Quando a gente fala em gente rica comprando coisas em casa, elas não compram tudo de uma vez. Elas compram peças exclusivas, aos poucos, vai decorando aquilo. O design comprou tudo. Sim, mas foi tudo pensado, calculado, medido. É diferente da gente que vai nas, tipo assim, Casas Bahia, compra tudo de uma vez e enfia tudo numa casa. Não cabe. E uma dúvida, assim, hoje a gente tem essa questão da internet, né? Ela serve para tudo. Você consegue aplicar o Feng Shui através de uma chamada de vídeo? Ou isso facilita por você não precisar ir até o local? É porque assim, de qualquer forma, tem que ter uma planta baixa, tá? Certo. Então a pessoa vai me mandar a planta baixa, eu vou baixar, vou imprimir e vou fazer a radiestesia na planta baixa. Eu não estou usando o computador para analisar, é só um meio de comunicação. A energia eu tenho pela conversa, eu tenho pelas dicas, as coisas que ela me passa as imagens. E eu estou fazendo uma colega minha que ela mora na França. E eu fiz o Feng Shui para o primeiro apartamento e eu estou concluindo, tadinha. Estou concluindo agora, o segundo, a casa que ela comprou lá, e justamente ajudou a comprar. E uma dúvida, assim, por exemplo, você faz o projeto, você faz essa medição. Quando você tem nesse ambiente uma pessoa que ela é acumuladora, essa pessoa, ela tem uma pessoa que ela quer a prosperidade, mas ela convive com uma pessoa que é acumuladora. Por que ela é acumuladora? Parte do princípio, por quê? É uma carência afetiva, uma carência emocional. Com essa carência, você tem que trabalhar a raiz, não vai trabalhar. A acumulação, ela é consequência. É que nem assim, minha mãe tinha por hábito guardar potinho de manteiga. Numa época que era recessão, época de 64, 70, não se tinha dinheiro pra nada. Potinho era usado para guardar as coisas. E já que ela comprava manteiga, ela tinha um potinho, ela não podia comprar um tupperware. O hábito do brasileiro guardar o copo de tomate é porque o vidro é caro e já vinha ali, então você reutilizava. Existência de problemas, até aquela coisa de você não usar as coisas chiques, a não ser quando tenha visita, usar uma roupa nova, porque quem sabe amanhã você vai visitar alguém, viajar, mesmo que você não viva mais sobre essa ideia. Percebe quantas coisas você faz que não tem lógica. Quanto mais natural, mais simples, é o mais fácil, é o mais funcional, e aquilo flui. A natureza é simples, ela não é perfeita. Ela é perfeita porque ela não é igual, entendeu? Então, assim, o Feng Shui é para trazer para tua casa o natural, não é o perfeitinho. Você imagina você ter perfeição com um monte de cachorro e gato dentro de casa? Você imagina ter perfeição com meia dúzia de crianças jogando e quebrando tudo no chão? Não tem Feng Shui? Tem! E tem energia de sobra. Porque a não ser que você amarre essas crianças no pilar, a casa vai virar um pandemônio sempre. Mas você sempre está arrumando, você sempre está trocando, está sempre... E se tiver tudo, de certa forma, no lugar, funcionando, beleza. Tem fogão que funciona mais com criança em casa? O fogão, ele é a prosperidade e o cofre. Como funciona essa questão do fluxo de dinheiro? É que nem o dinheiro. O dinheiro não é para estar parado. O dinheiro é para estar em movimento. Inclusive, o dinheiro que está na poupança, ele não está parado, está em movimento porque o banco está usando. Você dar e receber é movimento. Você não pode parar. Por isso que você não pode ter coisas paradas, você não pode ter coisa estagnada, você não pode parar de, tipo assim, passou de 6 meses e não está usando, já é parado. É energia parada. Para que você quer aquilo? Mas eu não penso nisso. Pensa, cara pálida, porque o seu cérebro, aquela parte burrinha, acumulou. O teu subconsciente está mantendo aquilo ativo lá dentro. O teu consciente não, mas o teu subconsciente está, olha, tem um negócio naquela caixa, olha, tem um negócio naquela caixa. Então você tem que ir liberando. Então por isso eu falo, no mínimo, os armários de casa, você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. E fazer uma limpa de 6 em 6 meses. E mudanças drásticas de estação, tipo inverno e verão. Porque você tem uma estação no meio entre as duas. É o tempo certinho de você limpar, colocar a coisa que é de verão para baixo, do de inverno para cima. Tem partes do Feng Shui que chama a parte xamânica. Essa parte xamânica pode ser de várias linhas. Eu uso a americana, a xamã indígena americana. Tanto é que eu tenho uma indicação de um livro que a mestra passou de uma amiga dela que tem essa vivência, ela é descendente e tal. Para você fazer uma limpa numa casa, você tem que se programar. Dormir, descansar, preparar. Usar roupa branca, ter os banhos para você depois para casa. Levantar cedo, os primeiros raios do sol para limpar a casa. Olha só como é que eu trabalho. Se realmente você quer fazer uma limpa na sua casa,
casa, você tem que usar a energia do sol para fazer. Então, tipo assim, imagina eu falar para uma pessoa que ela tem que fazer isso, ela tá 5, 6 horas da manhã, no sábado, no domingo, ele vai ter descanso dela. Mas é dentro dos preceitos, dentro do conceito, sabe? De colocar música, de colocar tambor, eu tô fazendo um ritual para minha casa. Não vale a pena? Não funciona, cara palha. Você tem que estar preparado para aquilo. Eu falo, vamos sentar no centro da casa, vamos fazer um ritual. As pessoas até gostam, mas elas não têm paciência. Quanto tempo isso vai demorar? Ela quer que você passe um período na casa inteira em 1 hora e vai embora porque ela quer sair. Entendeu? Aí você passa uma sábado que você resolve mais rápido, entendeu? Você tem que ter processos rápidos. Então, a tua conexão espiritual, ela não liga e desliga alguma tomada. Agora, você quer fazer correndo porque você tem pressa, você tem cabeleireiro, você tem manicure, você tem... Então, não faz. Porque o problema não é o Feng Shui. O problema é que você não está entendendo o processo. E aí se a gente para pensar, imagina um cirurgião querendo fazer uma cirurgia assim, como é que você se sentiria? E aí, para cuidar do seu bem, que é a sua casa, o local onde você... É uma coisa assim. Então, é o que eu falo quando você faz o Feng Shui. Se você cria resistência, é ali que está o problema. Como é que eu trabalho? É só mudar a casa? Não, porque ela vai voltar a fazer tudo de novo. Eu sair da casa dela, vai voltar de novo. Ela tem que entender qual é o processo, tem que conversar com ela e falar, olha, teu problema está aqui, é assim, assim, assim. Se você não lidar com isso, eu saio daqui e você volta tudo de novo no lugar. Ela vai falar, o que eu fiz está errado. E agora tem mais um peso. Além de eu ser consultora de Feng Shui, eu sou designer de interiores, eu sou formada, eu tenho CREA. Então eu sei o que eu estou fazendo. Você vai procurar o melhor objeto para cumprir aquela função, a melhor estética para cumprir aquela função. Para não virar uma casa de esotérica. Vou encher de pedrinha, de bolinha, de não sei o quê, espelho para tudo quanto é lugar. Tem lugar que você não pode pôr espelho. Uma dúvida assim, tem objetos da parte de decoração que eles são pensados através do Feng Shui? Tem. Objetos que são formas fluidas, formas circulares, formas, sabe, arredondadas. E aí, como você comentou, o Qi ele é espiral e ele tem que ser fluido. Não quer dizer que ele é rápido. Até porque ele não é uma linha reta. O menor de esses 2 pontos é uma linha reta. Não, ele vai e vai. Então você tem que... Você sente como é que ela tá girando, mas não a velocidade. Não é a porta de frente para uma janela, que é o que acontece em todos os apartamentos. A porta de entrada será diferente da janela da sala. O teu Qi passa batido e fala assim, tchau, eu fui. Eu tenho que fazer alguma coisa que não atrapalhe a minha passagem, mas que faz o Qi falar assim, vou dar uma voltinha? Convidar a energia para entrar. Pois é, eis a questão, entendeu? Como é que eu percebo empecilhos? Quando a pessoa não consegue me pagar com os envelopes vermelhos, que é um ritual do Feng Shui, que eu não aboli. Então, assim, eu tenho pagamento comercial e eu tenho pagamento simbólico, que é dentro dos envelopes vermelhos, para mim poder fazer o ritual para a pessoa. Quando a pessoa não consegue achar, na época era difícil também, mas a pessoa não achava envelope vermelho. Como eu não achei quando eu fui fazer meus cursos, eu comprei papel vermelho, sulfite vermelho que tinha, papel vermelho de embalagem e fiz os envelopes. Você dá um jeito. Eu achei o molde, cortei o envelope do tamanho do molde e fiz os envelopes. A pessoa quer pronto. Hoje em dia, a pessoa compra. Então, tipo assim, pode ser que ela não ache. Então, na falta de não achar, eu já tenho o kit pronto. Eu tenho os kitzinhos de envelopes para poder facilitar. Mas a pessoa tem que comprar. A pessoa tem que ter a planta baixa, no mínimo, fazer o esforço de pegar a planta baixa. Tem gente que não pega. Eu tive que fazer uma planta baixa e ainda a pessoa pede para fazer rápido. É para ontem. As pessoas precisam entender que o Feng Shui ele é um estudo de caso e não uma solução básica, né? Então, quando eu começo a ver que a pessoa começa a completar, eu falo, você quer mais tempo? Vai procurar. Aí a pessoa quer que eu visite no dia seguinte, como se fosse uma emergência de hospital. E a pessoa está em obra. Ela não vai fazer nada na obra. Deu para entender? Porque assim, ela não vai mudar um cômodo. Eu já sei que ela não vai. Ela está reformando. Reformando é pintar uma parede, rebocar uma parede, trocar uma janela, mas nunca tirar aquele cômodo dali. Então não adianta ela querer fazer o Feng Shui de imediato. Vou, faço, analiso, tal. Só posso fazer limpeza quando todos os pedreiros foram embora. Não pode ter gente lá. Só posso concluir o projeto quando montarem todos os móveis e as pessoas saírem fora. É um ritual que eu tenho que fazer. É isso que as pessoas não têm. Elas não têm o tempo de ritual. Elas querem aquilo, o TikTok da vida. Qual é a relação do Feng Shui com os espíritos? Primeiro que no Feng Shui existe um conceito, respeitar os espíritos. Existem espíritos famintos, que são os espíritos perdidos. E hoje agora estou sentindo nos canais, depois eu te falo dos espíritos box, né? Que é aquelas caixas que falam de espírito. E que eles vão para resgatar as almas perdidas, porque as almas ficam perdidas, elas não enxergam nada na frente dela. E às vezes elas ficam na casa, elas acham que a casa é delas.
determinados, ou você está com um objeto que é dela. Como é que você vai tirar esse espírito dali? Como é que você entra numa casa sem pedir permissão? Uma dúvida agora. De repente, eu fui lá, comprei uma roupa de brechó e essa roupa era de uma pessoa que faleceu. Esse espírito se apegou à matéria e eu levei esse espírito para minha casa? Às vezes sim, às vezes você pega a roupa nem tanto, mas a roupa pega. Eu fui, por exemplo, no antiquário e comprei uma peça de que gostei, só que aquilo ali tem algum valor. Você tem limpezas especiais. E pra roupa também. Geralmente você lava a roupa com anil, você joga água de anil na roupa, enxágua, depois enxágua de novo, não tem problema, para não manchar. Né? Porque não afeta a cor de roupa e nada, mas você faz um enxágue de anil, ou com sal grosso, dissolve um pouco de sal grosso na água, enxágua, depois enxágua normal, e lava ela normal. Então, assim, na casa também tem, dentro da radiestesia, alguns procedimentos que você limpa energia. E você pode detectar que a energia está presa naquele móvel, tá? Espíritos que se apegam a uma árvore, porque foi enterrado embaixo e ficou presa aquilo. Não é que ela está na árvore, ela está ali. Ela não sabe para onde ela é. Não é a árvore em si. Mas tudo que estava em volta da árvore morre. O desespero da pessoa é tanto que tudo que estava em volta vai morrendo. Inclusive a árvore morreu. Só tem o tronco. Então, assim, tem espíritos que sugam a energia, porque elas estão tão desesperadas. Então, no Feng Shui existem rituais. Não são aplicados muito no Brasil, porque graças a Deus aqui no Brasil, aqui só tem espírito de porco mesmo, né? Então, assim, obsessor que você tem que trabalhar, a energia da pessoa que você tem que trabalhar, porque também pode ser um obsessor. Então, tem várias coisas que você tem que analisar. Eu peguei uma cliente que tinha vários objetos na casa que era de brechó. E ela não usava o fogão porque ela comia fora todos os dias. Ela não usava o fogão. E o fogão ela usava com a tampa baixada e uma cafeteira elétrica por cima. E estou fazendo radiestesia na planta da casa. Eu ia fazer a segunda visita para ajudar a pessoa. E eu detectei que tinha espírito. Aquele caso que eu te falei na semana passada. Detectei que os espíritos estavam tudo na cozinha fazendo uma festa. Entendeu? Estavam ali por causa dos objetos, mas eles estavam andando pelo ambiente. Eles não ficam ali presos, como se tivesse grudado com uma algema. Eles estão andando. Eles sentem a energia do que é perto deles. Às vezes não é nem por qualquer coisa. É porque eles estão... Uma coisa que é... Imagina você estar no escuro, você está com um ursinho de pelúcia. Esse aqui eu conheço. O resto eu não sei o que é. Aí ela falou assim, mas e agora? Eu vou ter que marcar a segunda visita. Na segunda visita de chamaca, você prepara isso de material para mim. Ela tem que preparar. E aí eu fui ajudar ela a fazer. Nós passamos o dia inteiro fazendo limpeza nos móveis. Um ponto importante. Quando a pessoa te chama, ela também tem que participar. Tem. Porque não é para mim, é pra ela. Uhum. E, tipo assim, pra ela sentir que ela não pode fazer as coisas do jeito que ela achava que fazia, e das próximas coisas que ela adquirisse, saber limpar. Eu não ia estar lá para limpar, né? Faxineira de espírito tem que ser embaçado. E no Feng Shui existem rituais, até com venenos, que é usado. Fala venenos porque, assim, não são produtos simples, eu tenho que tomar cuidado para poder fazer as limpezas. Quando a gente fala de Feng Shui, o pessoal formata num quadradinho pocket, sabe? Aquele quadradinho bonitinho de TV. Não, amado. Nós vamos mexer com espíritos também. Nós vamos no meio do mato. Você vai entrar onde tem permissão dos elementais. O pessoal não vê isso, mas existem. Então, assim, quando eu falo de magia, o Feng Shui trabalha com magia. Você acha que todo mundo mexe com magia? Você acha que todo mundo faz isso? Então, tipo assim, é uma realidade paralela. O pessoal quer ouvir aquilo, quer entender aquilo. E o problema dela é aquele. Porque criaram fantasmas, que o vá ao banheiro, que a cozinha, criaram um monte de problemas em vez de soluções. Como toda divulgação, é aquilo que eu te falei, são várias escolas, você tem que identificar qual delas que está analisando aquilo. Eu dei entrevista para Bons Fluidos, eu dei entrevista para um monte de lugar. E o pessoal pegava o Feng Shui como uma coisa só. Feng Shui são várias escolas, são várias linhas. A minha é uma delas, é a mais usada porque é mais prática e a mais enquadrada dentro do nosso conceito ocidental de ser, tá? Para mim ser terapeuta, eu tive que ler uma série de coisas que eu também tive que trabalhar em mim, entendeu? Então, assim, se isso servir para mim, serve para todo mundo. Então, quando eu trabalho com pessoas de religião judaica, o pessoal de Umbanda, o pessoal do Candomblé, o pessoal espírita, cada um tem um jeito. E se eu não souber lidar com isso, eu não atinjo o que eu preciso. O Feng Shui, ele é o caminho principal e isso são ferramentas que complementam e que agregam valor ao seu trabalho. Eu não sou só consultora de Feng Shui, eu sou uma radialista,
eu estou uma terapeuta, eu estou uma consultora de florais de Saint-Germain, florais de Bach. Eu tenho conhecimento para trabalhar com tudo isso. Eu posso trabalhar de várias maneiras. Eu tenho, dentro do meu arsenal de radiestesia, eu tenho vários aparelhos de radiestesia. Eu tenho vários pêndulos. Por quê? Porque eu sou daquela eu preciso ver para crer. Eu preciso ter certeza de que aquilo que eu estou usando tem um raciocínio lógico, tem uma prática, tem um estudo. Não é só, cheguei aqui, mudei, coloquei uma pedrinha e funcionou. Não, eu estou trabalhando o teu mental. Então a pedrinha é o teu mental que eu estou trabalhando. Então assim, não é a pedrinha, é o que ela representa no teu mental. Quando eu vou consagrar a casa, que eu finalizo tudo, que eu falo, toma que o filho é teu, ela tem que participar do ritual comigo e rezar comigo. E tem uma técnica, e tem uma forma, e tem um circuito. Não é assim, olha, eu cheguei e vou fazer. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar tranquila. A pessoa tem que estar em paz para fazer. Se ela estiver em paz, é rapidinho. Mas se ela não tiver, ela erra na hora de rezar. Ela tem que saber que aquela peça que eu coloquei, aquilo, tal. Porque existe assim, eu mexi o Feng Shui, eu tenho que fazer a ativação disso. Como é que eu ativo? Como é que eu ligo um rádio? Eu tenho que virar o dial. Exatamente isso. Eu coloquei um cristal. Por que eu coloquei aquele cristal? Então, assim, nós vamos rezar, fazer tudo que eu estou falando. Eu coloquei este cristal para canalizar energia assim, assim. Então eu falo para a gente, isso aqui é por isso, por isso, por isso. Aí vamos rezar, ativou. E depois eu confirmo em casa, na planta baixa, se a energia está fluindo. Lógico que eu não vou fazer isso com todo mundo o tempo todo. Acabou o projeto, acabou. Eu arquivo e tudo bem. Se a pessoa voltar a mexer ou fazer alguma coisa, eu volto, vejo o que ela vai fazer, que é o caso de uma outra cliente minha. Já é o segundo projeto na casa dela, mas ela fez uma reforma, ela está mudando de cômodo, tal, entendeu? E eu segurei a energia dela, porque eu monto tipo um altarzinho, ela me pagou os envelopes. Eu monto um altarzinho e mantenho a energia segura, para que ela possa fazer todos os projetos direito, entendeu? Então, assim, não é só lá, é aqui, é durante o projeto. Eu tô com a energia presa com a pessoa, eu tô trabalhando aquilo, eu tô mexendo no caldeirão de bruxo ainda. E desmistificando que as pessoas pensam que o Feng Shui é uma coisa express, e aí você explicou que ele é uma magia, ele tem todo um ritual. O ritual não acontece só na casa da pessoa, mas é você lidando com essa energia, você lidando com as energias das pessoas da casa, tem ritual do envelope. Assim. Tem processo que você demora 1 dia, 2 dias na hora, ou a pessoa não alcança. Ou a pessoa alcança num determinado momento, não é porque você fez errado, é que ela tem o processo dela para chegar ali. E eu não posso interferir. Tanto é que o meu projeto, quando eu trabalho de Feng Shui, demora 1 ano. E a pessoa até pode ficar com dinheiro, sem dinheiro, mudança, casa, reforma, alguma coisa acontecer e que ela demore mais tempo. E tem gente que eu faço vai bola, tipo assim, 1 mês eu fiz todo o trabalho. E tá liberto. E outras não. Então eu tenho projetos que tem primeira fase, segunda fase, terceira fase e conclusão. Então seria, primeira fase é visita, eu vou, converso, explico, falo para mudar isso, falo para reformar aquilo, consertar aqui. É aquela coisa prática, o que tá ali, na hora, que ela pode ver e fazer. A segunda, eu já passei uma apostila com tudo que ela tem que fazer. Esse tudo que ela tem para fazer é uma apostila escrita, detalhada e com imagens ilustrativas, informando como é aquilo que eu estou falando para ela, ou qual é a dica. Então, em cima daquela imagem, ela pode criar algo parecido. Eu já indiquei o que eu quero, mostrei como eu estou explicando que o Feng Shui pede. É assim, assim, assim. O que ela tem que colocar naquele lugar, qual é a bolinha, qual é o tamanho, qual não sei o que, a cor é essa, a cor não sei o que. Aí a cor, vamos supor, eu estou indicando uma cor no quarto. Eu passo a cor que ela pode usar, eu passo uma paleta de cores. Mas necessariamente ela não precisa pintar a parede. Ela pode colocar uma cortina, um tapete, um lençol, uma colcha, uma almofada, um objeto, uma planta, o que é dentro daquela área. Mas eu coloco a imagem do que ela pode colocar. Então, uma peça já é o suficiente para movimentar toda aquela energia. Só que essa peça... E essa peça, ela tem um significado. Ela não é uma simples peça. Ela tem uma justificativa. Ela tem uma intenção. Então, você canaliza. Porque o que acontece? A casa é o nosso espelho. Então, a casa é minha alma, mas a casa tem vida própria. Mas a minha alma está estampada naquela casa. Ela cria, né? Ela, é como se ela fosse um ser mórfico. Ela vai modificando porque ela usa a tua energia. Mas ela é um ser, ela está vibrando. Então, ela pode gostar ou ela pode não gostar. E ela vai reagir com você. Ou ela interage ou ela começa a tretar. Então, eu faço as coisas com a pessoa, ela tem que estar em acordo com aquilo. Porque ela primeiro tem que aceitar. Ela tem um problema, tem que resolver. E a solução inicial é aquilo. Como é um espelho, o meu mental, cada vez que eu coloco alguma coisa
coisa na casa, eu não vou ficar lembrando que eu coloquei essa garrafinha de água aqui, mas eu coloquei. Então o meu mental gravou que eu coloquei. Mas eu não preciso ficar lembrando toda hora, porque o meu subconsciente burrinho, eu falo que é burrinho, você põe coisa e aceita tudo bem, ele discute a relação, ele entendeu. Mas o nosso consciente é que bloqueia as coisas, não o subconsciente. O subconsciente joga aquilo que você pediu. Então por isso que eu falo que o pedir é importante. O subconsciente ele entendeu. Pedir água. Ele vai me trazer o que? Ele vai me lembrar que tem a garrafinha aqui. Mas o meu consciente, bom, mas essa água aqui tá quente, mas essa água eu vou reclamar. Então, entendeu? Eu mudo de lugar porque isso está me incomodando. Então eu tenho que trabalhar o consciente, o subconsciente e a casa. Olha a situação. Como que funciona esse processo do Feng Shui e quanto tempo que leva para realizar esse processo? Por quanto tempo dura? Eu coloco assim, se em caso de 1 ano ela não termine, eu paro por ali. E aí, se ela quiser mexer de novo, ela vai pagar uma consultoria de novo, fazendo tudo, mesmo que o projeto tenha sido feito. Por quê? Eu não posso ficar com aquilo ad eterno. Eu tenho que liberar. Você está aprendendo uma energia por 1 ano. E assim, eu não deixo a pessoa também entender que o Feng Shui se trata só de magia. Ela tem um estudo. Porque tem casos de pessoas que ela tem medo da magia. Então eu não posso entrar de sola na magia. E tem pessoas que querem magia. Eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que saber usar a técnica, que é uma técnica, eu estudo, e usar o que eu tenho em mãos para poder ajudar. É uma terapia, é uma cura, é um ritual xamânico. Cada um leva de um jeito. Eu uso tambor. Eu posso ir numa casa e tocar tambor. Se o cara me acha já que eu estou fazendo um pagode, que seja, mas eu vou tocar um tambor, de uma vibração energética para limpar aquela casa. Eu posso usar um som, eu posso usar o orim. Aquilo lá é fantástico para você saber se tem espírito na casa. Aquilo é perfeito. É testado em casa. Estudando, vamos testar. Porque eu comprei tudo que eu podia na época que eu fazia curso. Gastei uma fortuna, mas fui lá. Tô tocando o orim, ele não toca. Não fazia som. Eu, como assim não faz som? Eu toquei na loja e funcionou. Tipo assim, não tem como não fazer. Tinha espírito na casa. Tanto é que tinha espírito que eu caí da escada, me derrubaram da escada, entendeu? Então assim, eu vivi isso. E eu fui tocar. Tinha uma época que eu tava sem orim, eu tocava metal. Pegava uma barra de metal e saia batendo. E fazendo o pin, o som do pin. Então, posso levar o pin, posso levar o orim. Depende do caso. Cada casa vai me pedir um tipo de ferramenta. Se vai durar o tempo que a pessoa manter aquilo que tem que fazer. Se ela mexer ou cortar algum circuito, ela corta a prosperidade dela, a saúde. A pessoa, a partir do momento que ela entende que você preparou uma fiação, se você cortar essa fiação, rompe o sinal da frequência que tá ali. É a mesma coisa de você pegar, fazer um círculo de sal e não fazer ele perfeito. Não adianta nada. Mas ele não tá perfeito, não funciona. Tá quebrado, entendeu? É assim que funciona na magia. Pra qualquer magia, não importa qual seja. E o Feng Shui mexe com magia, mexe com energia. Vou ter que transmutar a energia da pessoa. É magia. Eu queimo sal grosso. E às vezes o sal não... Aí é um caso engraçado. Queimar sal grosso é um ritual xamânico. Então eu vou queimar o sal grosso com álcool, tá? O álcool pega fogo. Desde que o grau do álcool seja alto, né? O 96. E o 42, já não pega fogo. Não funciona, tá? Então tem que ser um álcool puro porque é um ritual. Então eu não vou usar gasolina, álcool de carro. Eu não vou usar álcool de trabalho. Eu vou usar um álcool 96, que é de saúde, de pureza, de purificação. Quando eu ponho para queimar, o sal, dependendo do espírito ou de alguma coisa, pipoca. Ele sai pulando, assim, ó. O sal sai pulando. Em casos que você acende, ele não pega fogo de jeito nenhum. Aí que eu entro com álcool. Se o álcool for bom, beleza. Mas, olha, se o álcool estiver fraco, eu entendo que não vai pegar fogo mesmo. Vamos iniciar. Mas se eu coloquei um álcool bom e pega fogo, até se você baforir um pouquinho mais quente e não pega, taca pra cantar, taca pra subir, pega o tambor, se veste de branco, faz negócio, porque aí tem. Então, essas percepções você não faz rápido, não é fast food. Não é a bolinha na janela que vai fazer a luz entrar pela sua casa, sua prosperidade fluir. Já foi em casa que tinha gente colocado bolinha pra tudo quanto é lado, cristal pra não sei o quê. Não adiantou, tava com problema, porque ela mudou toda a circulação da casa. Eu tive que ir lá consertar tudo. Existe um número mágico Feng Shui, que é o 9. Então tudo é baseado no 9. São 9 horas do baguá, 9 na medida. Tem, entendeu? Então não adianta querer inventar moda. Eu uso cristal Swarovski. Sim, amado. É lindo, é perfeito, é maravilhoso e custa uma fortuna. Às vezes a pessoa não tem. Então ela pode usar um de cristal mais simples, desde que bem feito, desde que não tenha nada de metal, desde que tenha onde colocar o fio vermelho. Tem todo um processo, entendeu? Aí eu falo, não me arrebenta a parede pra colocar um preguinho e pendurar bolinha. Tem encaixe
baixou em cima. Eu tenho que explicar tudo para ficar bonitinho, perfeito. Porque senão a pessoa sai furando parede, sai colocando de qualquer jeito, cola com durex. Não, o cara perde. Tem a forma certa. Tô lá, dá para fazer? Vai, vamos pôr. Eu já levo o produto. Às vezes eu levo o produto. Às vezes eu tenho cristais, eu tenho baguá. Eu levo no projeto. Tem os envelopes, tenho as letrinhas para você colocar, para fazer decorações em algum lugar. Tenho, mas a pessoa tem que se predispor a fazer. São recursos básicos que você já sabe e já experimentou que funciona e que ali você tendo na hora facilita o dia a dia, né? Que nem eu compro um lote de bolinha, de cristais. Já sei onde comprar, já sei qual é a melhor qualidade. Não é um Swarovski, mas se a pessoa quer um Swarovski, eu falo para ela, compra que eu venho instalar, não tem problema. Ela vai lá e escolhe. O bate-papo foi muito legal porque deu uma pincelada no que é Feng Shui e serve para colocar ele num patamar de fato importância, que eu acho que é isso que é mais importante. É dar importância a toda a estrutura que existe dentro do Feng Shui. Acho que esse é o mais importante. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.